Hoje é dia do nosso quadro Lição de Casa por Fabiana Sena. E, gente, vamos combinar uma coisa. Os desafios do ensino remoto, eles são diversos. E não só para a criançada, para os adolescentes que estão nessa empreitada, né? Uma palavra antiga para algo tão recente que a gente está vivendo agora, mas também para as famílias. Porque uma coisa é estar na frente do computador para jogar, para usar rede social, para conversar com os amigos. Outra coisa completamente diferente é para assimilar conhecimento, para participar, para interagir nas aulas. E aí, no nosso papo de hoje, Fabiana Sena, ela que é pedagoga, autora de livros didáticos, mestranda em educação e também diretora do Colégio Vila, vai conversar para a gente um pouquinho sobre esses desafios. Ô Fabiana, é necessário montar um ambiente propício para esse horário da aula ou dá para a gente adaptar? Olá, Fernandinha, coisa boa estar falando com você, hein? E na verdade hoje a gente vai simular realmente o ensino remoto, hein? Exatamente, eu estou até aqui mostrando que eu montei num ambiente aqui de casa, no caso a sala, já que não tem muita gente em casa, para a gente poder participar do Com Você. Eu penso que muita gente em casa também está precisando de adaptação, né? De lugar para montar esse estudo da criançada, né? Isso mesmo. Na verdade, o ambiente, ele tem que ser o ponto inicial da nossa organização para o ensino remoto. Então, eu vi até ontem uma postagem que você fez da mesa, o computador, um cantinho aconchegante, né, com algumas coisas características suas. Né? Então, em casa tem que ser da mesma forma, né? Esse ambiente tem que ser organizado. Então, colocar todo o material que a criança vai utilizar nesse ambiente. Então, lápis, os cadernos, os livros, o horário das atividades. Então, tudo isso tem que estar à mostra. E também, importante dizer, uma garrafinha de água. Que a gente sabe que a criança precisa o tempo inteiro, né? Então, assim... E muitas vezes, Fabi, essa é a desculpa para sair da frente do computador. Não, eu vou tomar água. Não, eu vou no banheiro. Ontem, no meu grupo de mães, tinha uma mãe, né, Tiana, que estava comentando justamente que se ele pede toda hora para sair da frente do computador para fazer isso, para fazer aquilo. Então, os pais estão precisando se adaptar também, né, Fabi? Sim, com certeza. E, assim, um ponto importante, até como dica mesmo que eu dou, que esse ambiente que você organizar para a criança, ele seja um ambiente fixo, tá? A gente precisa criar a mesma rotina que a criança vai para a escola quando vai fazer a aula remota. Então, ela tem que saber que esse cantinho é reservado para os estudos. Então, o que é interessante? Aí fica uma dica, né? Aí olha também já o exemplo de Fernandinha. Fernandinha preparou o ambiente dela, atrás tem uma parede. Então, ninguém passa por trás. Né? Então, isso também faz com que a privacidade da casa, ela também seja mantida. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente está em casa, a gente está mais confortável. Então, é importante que essa privacidade da criança também seja preservada e da família também no momento da aula, tá? Então, outro ponto também, Fernandinha, que eu acho que vale muito falar, é o seguinte: a gente precisa ajudar as crianças também a ter autonomia. Então, como é que a gente incentiva a criança a ter essa autonomia? A criança, quando vai para a escola, ela vive aquele momento dela com os amigos e com o professor. Então, o ambiente do virtual, né, da aula remota, a gente precisa também estabelecer esse momento com as crianças. E como é que a gente faz isso? O pai tem que incentivar a criança a estar conectada com o professor. Tá? É esquecer um pouquinho que o pai está lá do lado. Eu acho até interessante, muitas vezes, o pai não se apresentar na frente da câmera para poder a criança perceber que o professor está falando diretamente com ela, tá? Como também, outro ponto interessante em relação à autonomia é fazer com que as crianças elas sejam incentivadas a, no comando do professor, fazer as tarefas. Porque muitas vezes a criança está aqui olhando para o professor, mas está aqui olhando para o pai, esperando a resposta do pai, esperando o comando do pai, mas na verdade quem conduz ali é o professor. Perfeito, Fabi. Manter a farda, o fardamento é importante? Eu acho muito interessante a gente sempre ter a mesma conduta que vai para a escola, porque, na verdade, a gente está vivendo uma rotina com as crianças de continuidade da escola, não é uma mudança total da escola. Então, todos os dias as crianças
tomam banho, se organizam, colocam um uniforme para poder ir para a aula. Então, da mesma forma, eu incentivo que as crianças também façam isso, porque, na verdade, faz nelas a responsabilidade está ocorrendo do mesmo jeito. Agora, Fabiana, muitos pais reclamam da falta de atenção. É como se a dificuldade ou a falta de pontos de ancoragem para o ensino remoto trouxesse mais distração. A criança não se empolgasse tanto ou não conseguisse se concentrar tanto numa tela, não é, que traz esse certo distanciamento. E aí os pais ficam perguntando aqui como garantir a atenção concentrada da criança na aula. Tem dica para isso também, Fabi? Tem sim. Aí eu vou agora falar um pouquinho de nós adultos, tá? Quando a gente está em uma reunião virtual, qualquer coisa nos distrai, certo? Então, é importante também a gente eliminar esses ambientes de distração. Brinquedo, televisão, rádio, celular, né? Algo que venha tocar ou de repente distrair é importante demais. Se nós adultos nos distraímos, né, um toque de uma mensagem, a gente já vai lá olhar o celular, então imagina a criança. Então, evita esses ambientes que possam dar distração. Como também é até interessante o seguinte, porque muitas vezes tem um soninho na hora que o professor está falando. Então, se puder, também orientar a criança que deu soninho, mas a cama não é o momento, né? Porque muitas vezes a gente já pegou muitas crianças deitando na cama, assistindo lá a aula no celular. Isso não é postura de aula, é importante conduzir a criança para ter o mesmo comportamento da aula. A família, de uma maneira geral, além de ligar computador, conectar, fazer essas coisas necessárias para as crianças, principalmente que não têm experiência com isso, como é que elas podem ajudar, sabe, Fabi? O que eu fico pensando é que essa mudança envolve a família inteira, envolve a casa toda, mas alguns pais e alguns responsáveis também ficam meio perdidos, sem saber como ajudar. Como é que eles podem ajudar? Olha só, é importante demais essa pergunta, Fernandinha, porque muitas vezes o que eu tenho percebido dos pais é que eles se acham que se tornaram professores. E muitas vezes isso me preocupa, porque na verdade é aquela coisa, nós, na idade que estamos, muitas vezes a gente não consegue mais fazer aquela continha lá de matemática como a gente aprendeu, né? Muita coisa já mudou, hoje se trabalha com uma questão muito mais concreta. Então, como é que o pai pode ajudar? Primeiro, o incentivo. É importantíssimo a gente fazer com que os pais dialoguem com as crianças, mostrando da importância de assistir a aula, de aprender, de fazer as atividades. Segundo ponto, o pai está conectado com a agenda da escola, com as atividades que estão sendo realizadas. Porque quanto mais ele sabe o que é que vai estar sendo dado, as atividades que estão sendo propostas, ele consegue fazer esse incentivo em casa, ajuda muito. Aí eu vou dizer uma coisa para o pai não fazer, tá? Porque eu já disse o que pode fazer, agora o que não fazer. Pai, você não vai ser o professor do teu filho. Ele planeja, ele tem um roteiro, ele sabe as habilidades que precisam ser desenvolvidas pela criança. Então, tranquiliza o coração. Porque muitas vezes eu recebo o quê? Ah, a Fabiana não está aprendendo. Mas será que de fato não está aprendendo? Ou de repente a minha expectativa como pai está muito alta, tá? Então, pai, tranquiliza o coração. Outro ponto, não atrapalha a aula para tirar tuas dúvidas, tá? Então, a aula está lá montada, então não é momento de tirar tuas dúvidas. Mas o que eu aconselho a você, que quando você precisar de uma orientação mais, procure o professor no final da aula, entre em contato com a coordenação, para que você tenha tranquilidade. Mas você não vai precisar cumprir com os objetivos da aprendizagem do teu filho. A escola, o professor é quem tem esse objetivo. Importantíssimo esse recado, até porque tem muito pai demonizando o ensino remoto. Eu não pago escola para ser professor do meu filho, eu não quero ser professor. E a função é justamente o contrário. Isso. Você só vai auxiliar nas demandas naturais daquele momento, mas o ensino continua sendo o papel do professor. Isso. Adorei, Fabiana, adorei o nosso papo de hoje de lição de casa. É literalmente uma lição para a gente começar a rever também, porque muitas vezes, sabe o que eu penso, Fabiana, a gente reclama tanto do ensino remoto que a criança vai ouvindo e vai começando a achar ruim também. Isso e vai começando a internalizar que aquele momento é chato, que aquilo é difícil, que aquilo não vai dar certo, que ele não vai aprender. E são coisas que a gente precisa ter cuidado ao falar.
para não criar na criança essa barreira, né não? Isso mesmo, com certeza. O mais importante é a gente se policiar muito nas coisas que a gente vai falando em casa. Tem que ter muito cuidado. A criança está o tempo inteiro com a anteninha ligada. Fabiana está nas redes sociais, o Instagram é Fabiana Sena Roteiro. E, inclusive, eu quero ressaltar, parabenizar você por uma postagem que você fez ontem sobre 3 passos para ajudar seu filho a lidar com as emoções. Parabéns, amei a postagem, é de super valer. Aliás, eu adoro seguir você, eu acho que todo mundo está assistindo com você, deve seguir também, porque vai além das questões escolares, viu? Um beijo, meu amor, até semana que vem, juntinhas aí no Estúdio de Lição de Casa. Um beijo grande. Tchau, tchau. Desica, gostou das dicas? Amei, Nanda. E agora, né, eu quero falar sobre o Colégio Vila, porque o Colégio Vila